bem? Eu sou Milka Maciel, sou consultora de negócios e consultora financeira e estamos aqui para mais um episódio do Nosso Poder Podcast. Eu sou a Fernanda Rocha, especialista em mentalidade, mentora de mulheres, e estou aqui junto com a Milka para tratar hoje um assunto que desafiador. Gente, o tema de hoje ele é incrível e a gente vai compartilhar a nossa história aqui nas gravações, aqui no podcast, no estúdio. Conta pra gente qual é o tema. O que fazer quando tudo parece estar dando errado? Tenho certeza que já aconteceu com elas. Já. Se não estiver acontecendo agora, né? Gente, é isso se não estiver acontecendo. Porque assim, tem coisas que acontecem que dá vontade de desistir, sabe? A gente vai de arrasta pra cima, deixa pra lá. E o que aconteceu com a gente? É a segunda vez que a gente grava, gravar esse episódio, na verdade, a gente tenta. E a primeira vez, o desafio foi com os equipamentos, a mesa de som, gravou as câmeras, o microfone. E aí ajustamos tudo antes, exatamente tudo. Testamos um dia antes e hoje mais uma vez. E da outra vez, a gente chegou a gravar o episódio. Sim. E quando a gente assistiu, a qualidade da câmera não estava boa. Nossa, e a gente, lógico, acho que cabe ressaltar, a gente ficou chateada. Sim. Naquele momento a gente falou assim, meu Deus do céu, porque é trabalho perdido, é um tempo que a gente dispõe para fazer a gravação. Então a gente sente, isso é normal, isso é humano, faz parte da nossa parte humana. Exatamente. Mas a nossa mentalidade forte já falou o quê? Vamos regravar. Vamos gravar novamente. Vamos regravar. E aí chegamos, testamos tudo, trocamos alguns equipamentos, testamos tudo. E deu errado de novo. Sabe? Não deu certo. É. E aí, mais uma vez, a gente falou, não vamos desistir, vamos gravar assim, porque é o universo trazendo esse desafio, porque eu tenho certeza que muita gente que assiste a gente tem esses desafios. Sim. Aqui a gente teve o desafio com a gravação, com os equipamentos, que assim, a gente não tem controle sobre isso. E aí, o importante, a mentalidade forte, o desenvolver da mentalidade forte é não desistir. A gente tem esse foco de falar sobre quando tudo der errado, o que fazer. É não desistir, mantenha o foco, mantenha a mentalidade de forma que você consegue manter o seu foco. Quando a gente trata de financeiro sobre isso, sabe aquele momento que você quer adquirir alguma coisa e eu vou trocar de geladeira, o gás acaba, bateu o carro, a criança adoece, o cachorro machuca. Tem problema aí, tá? É porque as pessoas normalmente acham que isso é normal. Isso não é normal. Que acontece, né? E eu já presenciei recentemente 2 mulheres que me seguem, eu as sigo também, vivendo situações semelhantes. Então isso acontece. O carro pifa, a geladeira queima. O computador dá problema. E aí, assim, é uma sucessão de acontecimentos. E aí, a gente, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque não é normal acontecer vários consecutivos erros. Consecutivas, tá dando erro em tudo, sabe? Quando desaba uma coisa, é uma sequência. O que você tá aprendendo? O que você deve aprender com isso daí, na verdade, né? E, assim, acaba que acontece sucessivamente porque você não aprendeu, não percebeu. Porque é foco, não percebeu. E aí, quando a gente fala de mentalidade, como que a gente trabalha a mentalidade para trazer a solução? Você sabe, Milka, vamos dar um exemplo aqui prático para elas, né? Vamos pensar assim, vamos ouvir uma rádio sertaneja. A gente sintoniza a rádio sertaneja. Dá um exemplo aí de 100... Eu amo o Gustavo Lima. Uma rádio. Pronto, uma rádio que passa o Gustavo Lima. Isso. Aí você vai sintonizar e você vai começar a ouvir o Gustavo Lima, tá? Sim. Você vai ouvir o sertanejo lá que você gosta. Não, eu não gosto de sertanejo, eu não quero ouvir sertanejo, eu quero ouvir música eletrônica. Aí eu vou lá e sintonizo aquela rádio diferente para entrar em outra frequência, porque frequências são ondas, né, eletromagnéticas. Então você sintoniza e recebe uma outra resposta, um outro tipo de música.
Porque eu falando assim vai ficar muito claro para ela. O que está acontecendo? Mas trazendo para cá, quando tudo está dando errado, não está tudo bem. Eu sempre falo isso, não está. E não adianta, que não tá tudo bem, não está. Né? E aí essa pessoa, essa mulher, ela realmente precisa compreender. Se tem uma sucessão de fatos, de acontecimentos que estão dando errados, é porque ela está na sintonia errada. Essa sintonia do rádio, de sabe? música. Sim. O que a música interfere nesse momento? A música, de fato, liguei o rádio ou vou colocar uma música para ouvir, sei lá, no Spotify, vou ouvir uma música, uma playlist. Sim. E aí, o que a música interfere nesse momento? O que ela pode contribuir ou não nesse momento? Super, tá? Existem vários estudos que falam que a música tem o poder de motivar. Ou de criar crenças também, tá? Por isso que eu tô não, perguntando nem sobre é a música. temática de hoje, mas Então, por exemplo, se aquela mulher, ela coloca uma música de sofrência, onde aquela música só fala de sofrimento, de traição, que o cara não vale nada e que ela, enfim, não tem aquela música de um centavo, tem várias. Literalmente tem várias. Música sertaneja, ou tem alguns, eu não sei, alguns outros ritmos que tratam dessa dor numa intensidade máxima. Aí o que a pessoa faz? Quando ela canta, ela vai cantar, mas ela não canta da boca pra fora. Ela não canta assim, aleatório. Ela canta e sente e ainda faz um gesto. Ixi, canta fortemente. Ainda faz aquilo ali. Esse gesto, você pensa comigo, quando eu me coloco, me curvo pra baixo nesse negócio pra dançar, porque... posição fetal, né? Que aí eu me curvo aqui. É de sofrimento, é de dor. Né? Essa questão da postura, ela é muito interessante, até em entrevista de emprego, sim, né? Quando você tá bem, quando você tá feliz, quando você se sente empoderada, você tá assim, ó, né? As costas retas, postura elevada, a cabeça erguida. Então, imagina a pessoa colocar uma música que fale de sofrimentos, assuntos ruins, e ela, tudo bem, ouviu uma vez, mas ela ouve sempre, canta sempre, e acha que tá tudo bem. No fundo, o subconsciente dela vai impregnando. E quando ele impregna, são esses os resultados que ela tem. Às vezes, os futuros relacionamentos... Eu ia falar sobre os relacionamentos. Os relacionamentos vão ser resultado daquilo que ela acredita. Por isso que a gente fala, quando tudo dá errado, não é só sobre dinheiro. Não, em todos os aspectos. Em todos, porque assim, eu sempre falo que do jeito que você faz uma coisa, você faz todo o resto. Do jeito que você atrai, a geladeira estragou, ou bateu no carro, o computador deu problema, enfim... Isso daí é um reflexo de alguma coisa que está em desordem. Exato. E aí isso acontece nos relacionamentos. Amizades que não são tão legais assim, Uhum. relacionamentos... vai de mal a pior, os relacionamentos afetivos, né? Sim. E, enfim, todos essas coisas que vão, essa sequência, né, de Mas olha só, acontecimentos. Pode ser, vamos supor, que ela esteja com um financeiro maravilhoso e outros quesitos. Tudo organizado. E o relacionamento não esteja, relacionamento amoroso. Por quê? Porque ela tem crença ali. Então, não necessariamente tem que dar tudo errado para ela achar que tem algum problema. Não. Ela pode ter crenças em determinada área, as outras fluírem. Ok. Entende? Entendi. Só que as pessoas acreditam que a vida não é 100% plena. Eu já vi um grande filósofo falar sobre isso. Que eu até falo assim, meu senhor, sabendo da lei da atração, de tudo como funciona, de neurociência e física quântica, não é assim. Tem que se ter muito cuidado. É aquela questão assim, que ser feliz sempre chega a ser tolice. Já, sim. Gente, isso pessoas renomadas já falaram isso, tá? Que é tolo quem é feliz o tempo todo, que a vida tem que ter adversidades. Não, pera lá. Desafios como a gente teve hoje aqui, teve no outro dia, ok, acontecem, tudo bem.
Mas a partir do momento que eu coloco isso no meu subconsciente e aceito isso, aceito o problema, aceito as dificuldades, é isso que eu vou atrair. Aí esse é o grande X da questão. O foco. Onde está o seu foco? Que Exatamente. Aí vai trazer exatamente. Aí traz, materializa mais daquilo. Mas quando, falando de foco, deixando isso bem explicado, sabe quando você quer um carro? Eu quero... Isso. Eu quero comprar um carro da... Ai, Jesus. Esqueci o nome da marca do carro. Aí, gente, é incrível como eu passo na rua, eu só vejo o carro de várias cores. Inclusive, que é pra eu poder falar, não, mas eu quero o branco. E aí, um carro da Jeep. Lembrei, ó. Um carro da Jeep. E aí eu vejo sempre aquele carro, branco, azul, já vi ele marrom, já vi várias cores. Grávida. Quando você tá só grávida, tem mulher só grávida. tem mulher grávida na rua. É impressionante. Mas exatamente. É o foco. É o foco. Você momento. coloca o foco naquela determinada situação, expande. A física fala, aonde você põe sua energia, ela expande. Então você vai começar mais daquilo. Começou a focar em problema, vai atrair mais problemas. Quando acontece de estragar uma coisa e estragar várias outras. Exatamente. É o foco. E às vezes, muitas vezes também, crenças. Tem muita gente, eu não gosto nem de fazer isso, mas eu não gosto de falar crenças, mas a gente tem que falar para poder ajudar, né? Sim. Porque eu não repito para mim. Mas do tipo, quando, não vou falar essa palavra que é pesado, mas começa com D, mas quando uma coisa ruim vem, sempre vem acompanhada. Nossa. Entende? As pessoas falam isso. Aí depois não entende. Se bateu o carro, que poderia ser algo isolado, ela atrai outras coisas por essa configuração mental, dessa crença. Que uma D nunca vem sozinha. Então vem juntas. Acho que você pegou a palavra e você também pegou. Nossa, que é uma falta de graça. O contrário da ausência de graça. A gente ouve isso, as pessoas falando isso. Sim, muito. E aí não sabe onde está o X da questão. E o pior, Milka, que eu já vi, gente agradecendo, mesmo assim. A gente vai gravar até o próximo episódio, vai fazer uma cena. Eu não vou contar aqui então, não. Você vai assistir o próximo. Assiste o próximo. Eu ia comentar aqui, mas não vou comentar não, né? Mas não tá tudo bem. Não tem como a gente estar bem. E o financeiro também, né, Milka? Ele acompanha. Ele vai assim... É reflexo. Sinceramente, o financeiro ele é reflexo do que acontece, dos desafios que acontecem, porque assim... quando você não... Aí vou ali, vou fazer alguma coisa pra mim. Vou pra minimar. Pra poder... Tá em alta. Pra poder tentar passar aquele momento ali, ou até esquecer por alguns minutos, algumas horas. E isso não é a solução do problema. Pode ser que você saia do momento, até pra você poder conseguir pensar. Mas nesse momento eu sempre indico o que eu faço, na verdade. Senta, respira e pensa assim, para tudo, literalmente, para até de pensar, põe uma música boa, uma frequência bacana e vai refletir, se desliga, olha para você, olha para dentro de você, o que está em desordem ali. Eu faço isso. Ontem eu tive uma exaustão de cansaço físico, mental mesmo. E aí parei, eu falei, eu me dou 30 minutos para poder voltar, porque tem muito o que fazer e você precisa voltar. Coloquei uma música que eu gosto de ouvir, música bem... Relaxou um pouco. Respirei, tomei uma água, tomei um café. Não mexi no celular, gente, porque mexer no celular também não é bom. Porque se você já tá ali naquela frequência, você vai mexer, você vai consumir conteúdo que talvez não seja interessante para você naquele momento. E aí para de consumir conteúdo. Eu falo, para. Deixa eu até falar sobre isso, sabe? Às vezes as pessoas falam que não tem tempo, né, Milka? A maioria, mas consomem todos os conteúdos de tudo que é gente, conteúdos inapropriados. Quando eu falo inapropriados, não em termos de idade, mas inapropriados para a mentalidade, né? Eu acho que é interessante depois a gente gravar um episódio a gente falando sobre isso, trazendo
alguns exemplos, né, não de perfis exatamente, mas de situações que as pessoas curtem, riem, acham graça ali de piadas, de memes, e que ali por trás tem um contexto assim pesado que formam crenças. Traz essas crenças, exatamente. Traz essas crenças que não são interessantes nem para o momento que você está vivendo ou nem para a sua vida. Construir. Nem para a vida. Porque assim, é analisar de tem fato que ser seletivo. o que você realmente quer para a vida. Aí eu já falei em episódios anteriores, em gravações anteriores, para a gente poder saber para onde que você tem que saber para onde que vai, até para a gente poder conseguir te ajudar, para conseguir mapear. É igual eu pegar o carro, sair por aí sem um GPS, sem saber que rumo. Então, assim, eu tenho que saber o que eu quero para minha vida, o que eu quero para minha casa, para minha vida profissional, para minha vida pessoal, o que eu quero em relação a finanças, quanto que eu quero de salário, o que eu quero, os sonhos que eu quero realizar. E aí ontem, quando isso aconteceu, aí foi engraçado porque o meu filho chegou e eu falei, por favor, me deixa aqui um pouquinho, que eu tô só um pouco cansada, mas já vai passar. Mas foi assim, o cansaço mental, ele é pior do que o físico, muito pior. E aí a mentalidade, quando a gente adquire essa mentalidade forte, você consegue se dominar. Eu domino as minhas reações, não é o contrário, as reações não me dominam. E pronto, passou. O resto do dia fluiu, foi extremamente produtivo, graças a Deus foi incrível, tive uma reunião logo após o almoço, isso foi pela manhã, tinha uma reunião após o almoço e foi excelente, nossa, foi maravilhosa. Porque você fez a pausa, porque você refletiu, porque você sentiu que tinha que parar. Tinha que parar. E a gente tem que respeitar isso. E aí... E elas às vezes não param. Quando a gente não para, porque não, mas eu não tenho tempo, mas eu tô no trabalho, eu não posso parar. Pode. Para um pouquinho. Se tá no trabalho, fala com o seu chefe ali, o seu superior, né, imediato. Preciso dar uma pausa, que eu não tô me sentindo bem, até para não chegar naquele ponto de burnout, né? Essas coisas que aí já tá no limite. Mas e essas pausas não substitui terapia, não substitui nenhum outro tipo de... Não, porque não resolvem. Elas ajudam a minimizar. Ajuda no momento, até para poder fluir o resto do dia. Mas não resolve. Não substitui, não altera nenhum sentido, tá? Não tô falando isso assim para poder... vou só parar para refletir, não vou... Não adianta, porque ela não vai saber nem em que ponto refletir. Às vezes a gente fala aqui das crenças, quando eu faço a mentoria, e muitas das vezes, em grande maioria das mulheres, aparecem o que? Crença de menos-valia, crença de não merecimento. Quando a gente aplica o teste, que vem essa devolutiva para mim, às vezes essa mulher tem 20 crenças de menos-valia. 15 de não merecimento. Então, é algo que precisa ser tratado. E a comparação? Quando a gente fala aí de a crença de menos-valia, existe muita comparação. E aí, o que eu percebo, a comparação, ela existe de uma discrepância muito grande. Eu me comparar com uma pessoa que... o corpo, a beleza, vamos dizer assim... eu tenho 6 filhos, seria ignorância minha me comparar com o corpo de alguém que não tem nenhum, ou que tem 1 ou 2, sei lá. Sim. Porque eu tenho um excesso de pele na barriga, e a barriga da outra tá travada, não sei o quê. Não que eu não consigo. Preciso de atividade física, cuidado... plástica, enfim, vou precisar de outros cuidados para poder chegar lá. Mas essa comparação chega a ser ignorante, por parte minha, de querer me comparar uma pessoa que está completamente diferente, num momento diferente. E aí essas crenças aí, essas comparações, as comparações vêm das crenças, na verdade, né?
E aí essa crença aí crença de menos-valia, mas eu não consigo chegar lá. Não, mas a crença de menos-valia, ela tem fundamento na crença de identidade, capacidade e merecimento. O merecimento. O merecimento, ele é o terceiro pilar e ele vem dentro da tua crença de capacidade e identidade. Então, normalmente, ela não sabe de fato quem ela é, ela ouviu lá na infância, normalmente vendo de um construto ali do passado dessa mulher, né? Do que ela ouviu, às vezes ouviu comparações na infância, porque não é que ela estruturou, mas ela acabou absorvendo do ambiente. Então, por exemplo, até comparação com o irmão, seu irmão é melhor que você. Você nunca vai ser como seu irmão. Você não é capaz de fazer isso. Isso vai formando, principalmente na criança, que ela está formando a identidade dela, vai formando essas crenças. Primeiro de identidade, de quem ela é. Então, muitas vezes, essa mulher está ferida e quando elas chegam na mentoria, às vezes até para um outro objetivo, e a gente vai trabalhar essas crenças fortes, ela está ferida. Só que o que acontece, Milka? Ela não sabe aonde está ferida. Aí na mentoria a gente descobre, olha, lá na tua história, você lembra, você ouvia isso do seu pai, da sua mãe, sabe? Essa rejeição, essa falta de amor, isso gera de uma forma que você não tem noção. Um peso que ela vai carregar pela vida toda, comparações nos relacionamentos, se submetendo a situações exatamente, de agressão, sabe? Porque tem esse senso de menos-valia. Eu valho menos, sabe? Eu preciso estar aqui, ou eu tenho que estar aqui. Dependência, como se fosse obrigada. Exato. Trabalho, em todas as relações. Quando você fala assim, o que eu... no meu dia a dia... Como que eu consigo, eu tenho um faturamento de 10 mil, como que eu consigo chegar no 20 mil? Muitas vezes são detalhes mínimos que você consegue ultrapassar essa barreira aí, mas percebe que primeiro é mental. É mental. Primeiro exatamente. É mental, por isso nós estamos juntas aqui. E aí, eu tratando mentalidade, você finanças. Por quê? Eu vou te passar. Mas primeiro, se você pensa que ganha 10... Aí você pensa no 20, aí ela pensa assim, não, é muito ousado. Exatamente. Eu não sou capaz de fazer 20. Quem gritou primeiro? Quem falou primeiro? O teu subconsciente. Que você não consegue. Então, meu amor, precisa nem tentar. Nem tenta. Pode ficar sentado, vai ganhar uns 10, uns 5, 2. Agora. Porque você merece aquilo ali. Você merece, né? Então, agora se eu falo, ganho 10, quero passar para 50, a Milka vai falar do financeiro, como a gente faz isso. Mas primeiro eu falo assim, tá, eu vou fazer os 20, eu vou bater a meta dos 20. Em quanto tempo? Aí a gente passa para o planejamento, a mente concebeu a ideia. De ação. Exatamente. E aí a gente passa pro... Daí a gente já vem com plano de ação. Mas o primeiro é a mente. Quando eu atendo na consultoria, na consultoria financeira, onde você tá? Tu tem um faturamento de 10 mil, quero faturar 20 mil. Como? Vendendo mais. A primeira coisa que vem à mente, vendendo mais. Sim. Mas a sua capacidade de atendimento, a sua capacidade de venda, vai atender isso daí? Você tem essa capacidade? Vamos analisar. Tenho, consigo atender. Se chegar para mim hoje 30 clientes, consigo atender? Aí a gente vai analisar o cenário, como que realmente tá o cenário, para ver se tem capacidade. Mas primeiro começa na mente. Porque às vezes são detalhes. Você não precisa vender mais. Ou você precisa ajustar alguns processos, você consegue chegar lá. Sim. Eu vou te contar minha experiência. Alguns meses atrás, eu peguei meu escritório e fui analisar como que eu estava, o cliente A, B e C, como que era o atendimento e quanto que cada um vinha eu pagava de honorário. Fiz alguns ajustes como esse cliente que eu não consigo atender. Então eu preciso, não consigo, porque
ele demanda mais horas. Então, assim, o meu ticket médio, ele estava baixíssimo nesse sentido. Não atendi. E quando a gente toma essa decisão, eu não lembro se eu já falei isso em outros episódios, mas eu acredito que não sei. Quando a gente toma a decisão, é impressionante como vem testes no sentido de resolvi não atender um cliente A. Gente, na mesma semana veio 5 e eu tive que falar não para cada um deles. E pensando, meu Deus, mas eu poderia ter atendido. Nossa, eu ia ganhar tanto ganhar X valor naquele atendimento. Não, mas eu decidi, não vou atender, não tem como, porque, enfim, não vai dar. Na mesma semana, no final da semana, veio um cliente que ele queria um serviço esporádico, conseguir fechar vender um produto que ele nem sabia que precisava, na verdade, que ele foi assim, foi uma conexão, e aí ele me pagou 10 vezes mais do que eu iria ganhar com o atendimento. Então, eu tomei a decisão de não atender, mas se eu tivesse atendido, eu não conseguiria atender o outro, porque eu estaria cheia de tarefas. Com uma agenda cheia e com faturamento baixo. E aí eu consegui aumentar, mas eu tomei a decisão, isso foi mentalidade, tomei a minha decisão, falei não, veio o teste. Falei não. Mas por que você criou esse teste em algum momento? Sim. Você quer outro exemplo que as pessoas falam? Isso eu já escutei muito, do tipo assim, tem um feriado, vai ter um feriado, aliás tem um feriado, né, em breve. Sempre tem feriados. Tem um feriado, aí a pessoa fala, quando vem o feriado, parece que ou antes, normalmente fala ou antes ou depois, a gente trabalha o dobro. Sexta-feira parece uma segunda. Mas tá entendendo que isso é uma crença? Sim, e traz. E é uma crença, não de uma pessoa nesse caso, uma crença coletiva. O que eu trouxe? Existem as crenças coletivas, existem a individual, mas existe a coletiva. Então, essa é coletiva, o ambiente. Então, o ambiente todo, ou seja, as pessoas que estão naquele ambiente, vão atrair isso. Então, vão atrair dificuldade, trabalho, desafios. Por quê? Porque todo mundo pensa daquela forma. E como é que eu sei? Um fala e o outro lado, é verdade. Concordo, balança a cabeça. Você fica concordando aí com essas crenças? Alguém fala uma besteira e você fica, é verdade. Então, igual os memes que a gente vê na internet. Exatamente. Gente, sabe como que eu atraí esse teste? O medo. Fiquei com medo de ficar sem, porque eu falei, não, mas se eu não atender, nossa, mas vai faltar. O medo trouxe. O medo traz. E aí, mas aí de novo a mentalidade. Eu falei, não vou atender, vai dar certo, eu não vou atender. Tomei a decisão e segui firme nesse propósito. O meu foco não estava ali mais. Não, eu não vou atender. No ponto que você colocou o foco no medo, é isso que você atraiu. Que trouxe. E E aí, assim, o teste, na verdade, foi o medo de ficar sem, sabe, aquele medo de perder o bom para poder alcançar o extraordinário? Sim. Foi exatamente isso que aconteceu. Você já ouviu aquela... É uma crença, né? É melhor, um dito popular, um ditado. Melhor 2 pássaros na mão. Como é que é? É melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Meu Deus. Isso é uma crença, tá? Escassez horrorosa. É melhor 1 do que 2 voando. E por que não tem os 2 na mão? Entende? Se eu tenho 2, se eu posso fazer nadar, se eu posso remar com as 2 mãos, por que eu vou remar com uma só? Então é uma crença assim, né, que vai limitando as pessoas, elas não vão percebendo. E aí a gente identifica, é claro, um trabalho muito sério, e aí depois reprograma, ressignifica as dores e reprograma a mente. Porque só depois da reprogramação ela consegue, de fato, tendo uma nova mentalidade, perceber as oportunidades. E ela muda, ela começa a atrair, ela atrai. As coisas boas. Ela atrai. Gente, aí ela começa a atrair. Quando você fez a mentoria, você sabe disso. E olhando assim os resultados ao longo do tempo, não é? E quem convive comigo fala, como que você mudou, assim? Primeiro começa na mente. Mudei a mentalidade, mudei assim a forma como eu me via. Isso. E aí como eu me mostrava. Que tipo de imagem que eu tô refletindo, que eu tô mostrando lá pro externo. E aí, assim,
voltando ao falando do nosso tema, quando tudo parece dar errado, o que fazer? Mantenha seu foco. Mantenha o seu foco no que você sempre quis, não na positividade tóxica. Se tá algo ruim, perceba o que precisa ajustar aí no seu caminho, o que você está fazendo. O que precisa ser ajustado e vai. É aquele minutinho que você olha para você, respira, se resolve momentaneamente. Conecta com você e aí conecta o seu interior com... Eu falo com Deus, faz aquele seu momento de oração, de meditação. É importante. E aí traz para a razão e toma decisão, porque a emoção não toma decisão. Agir por impulso não pode, né? É isso. E procurar ajuda. O nosso desafio tá resolvido. E tá esse resolvido. Episódio lindo. E a gente atraiu, você pode ter certeza que com essa temática tudo deu errado. Nossa, era pra gente contar a nossa história. A gente acaba atraindo. Porque a gente tava botando foco no episódio pra gravar e deu errado pra isso. Mas o próximo vai dar tudo certo. Vai. Fechamos então esse episódio? Vamos brindar. Mais um episódio, um brinde a você também. Aguardo vocês no próximo. Segunda-feira, às 19 horas. E lembrando o seguinte, se você quer anunciar aqui conosco, a gente vai deixar o contato, entre em contato com a nossa equipe, que você será muito bem-vinda. A sua empresa vai estar aqui participando do podcast conosco, tá bom? Até o próximo. Beijo, até. Beijo.